Hoje é o dia mais feliz da minha vida porque estamos chegando no verão. Eu gosto do verão, né? Principalmente quem mora na praia gosta do verão, né? Não adianta eu, quando não morava até pouco tempo atrás, eu ficava vago. Porque eu gosto do inverno, mas também gosto do verão. Eu gosto porque aqui no Rio Grande do Sul, né? O inverno tem sua cultura, tem suas comidas, né? Tem toda uma questão cultural, e o verão tem outra questão, outras comidas, outras frutas, né, da época, como melancia, pêssego. Aí no inverno tem outras frutas, que aqui o pessoal gosta mais chimarrão, tomando bergamota no inverno, coisas assim. Então estou feliz que chegamos no verão. E vamos lá falando sobre, né, falando em chegar, vamos falar, né, como é a chegada, né, o retorno, como acontece a morte, o que o ser sente. Aqui, 150. A alma depois da morte conserva a sua individualidade? O Ismael continua sendo Ismael? Né? Essa é a pergunta. Sim, não perde jamais. Que seria ela se não conservasse, né? Eles respondem a pergunta com outra pergunta. A alma nada leva consigo desse mundo? Nada. Mais do que as lembranças e o desejo para ir, né, no mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que ele fez da vida, né? O que ele fez. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade das coisas que deixa sobre a terra, né? 151. Quem pensar da opinião que, após a morte, a alma retoma ao todo universal. Tem a gente crer, né, os espiritualistas em geral, que quando morreria, voltaria para o todo, né? Voltaria a ser Deus, teoricamente. Aí que fala assim, né? O conjunto de espíritos formaria um todo, né? Não é todo mundo? Quando está numa assembleia, numa reunião, né, integrante dessa assembleia, e todavia tem sempre a sua individualidade. Então fala que todo o universal poderia se interpretar como simplesmente o conjunto de espíritos. Não que você seria lá, todos voltariam a ser um grande espírito que entregaria o ramo de Deus lá, né? Entraria, não. Estariam reunidos no plano espiritual, mas cada um com as suas peculiaridades, suas individualidades, né? O que é muito bom. Que é uma coisa incrível, né? Como que Deus fez cada ser único, né? Conseguiu dar essa individualidade. Porque às vezes a pessoa que tem gostos, né? Às vezes poderiam falar irmãos, às vezes gostam tudo parecido, se vestem iguais, são parecidos, mas às vezes no interior são totalmente diferentes, né? A gente vê aqueles irmãos gêmeos que aparentemente são iguais, mas são totalmente diferentes, né? Aí pergunta aqui, que prova a gente pode dar da individualidade da morte? Aí eles citam, né, que alguns espíritos, né, que aparecem, tipo assim, um escritor famoso, depois quando ele volta e faz, né, a gente sabe que tem livros, né, livros às vezes de poemas que o próprio Chico Xavier lançou mesmo, Parnaso de Além Túmulo, livros assim. E aí como é que, então ele fala, se o espírito tivesse voltado a ser o todo universal, todas as manifestações seriam iguais. E aí que fala que a gente tem espíritos bons que dão bons conselhos, espíritos ruins que dão maus conselhos. Então isso prova que mantém uma individualidade. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Resposta. A vida é do espírito é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Não seria mais exato chamar a vida eterna dos espíritos puros que atingiram um grau de perfeição, né, e não tem mais provas a suportar? É antes felicidade eterna. Mais que isso, é uma questão de palavras. Chamais como quiseres. Eles falam isso, né? É muito interessante a gente ver, né, que o espírito, quando ele volta, né, da alma, ele não necessariamente vai perder aquilo. Por isso que isso se aplica tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. A pessoa que tem um hábito ruim, ela vai continuar com os hábitos ruins. Entendeu? Mas aí a gente pensa, mas o espírito não precisa se alimentar, ou, né, falando do mais, mas só que psicologicamente ele precisa, é um hábito de anos e anos. Então, lá os espíritos plasmam coisas, a gente tem até livros de espírito que falam para crianças, às vezes. A criança ali, ela tem vontade de tomar um refrigerante. E os espíritos lá que dão aula para as crianças, lá que cuidam, é porque às vezes tem uma questão interessante agora. Que o espírito, nem necessariamente quando ele morre, ele lembra de tudo aquilo que ele viveu. Depende da programação que vai ser. Então vou dar um exemplo. Digamos que estou grávido, né, um exemplo bem aleatório.
E aí o filho ali que morreu com 1 mês de idade, vou dar um exemplo. Quando ele desencarnar, ele tem 2 opções. Ou ele vai aos poucos rememorando a vida que ele estava ali antes de encarnar, né? Desse 1 mês apenas que ele teve vivo, ou às vezes até dentro do útero, né? Ou ele pode ser simplesmente criado lá. Como se, então, ele 1 mês, aí ele desencarnou, ele vai continuar tendo aquela criação. 1 mês, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Vai crescendo como se crescesse no plano espiritual. E lá vai ter professores que vão ensinar eles a ler, que vão ensinar. Então, às vezes eles querem alguma coisa da Terra. Principalmente quando são maiores. Uma criança de 12 anos, alguma coisa assim, 12, 10 anos. Eles têm hábito. Então os espíritos podem plasmar. Eles plasmam um refrigerante, plasmam um chocolate. O espírito ele não precisa disso. Ele não precisa se alimentar. Mas, né, não tem óbice, não tem empecilho dele fazer isso e os espíritos podem. Então a gente imagina dos maus hábitos. A pessoa viciada em drogas, a pessoa viciada em bebidas, a pessoa viciada em fofoca, de reclamar, ela vai chegar, ela vai continuar exatamente igual. Né, não vai mudar. Por isso que a reencarnação é o maior presente que a gente tem, que vai nos lapidando, né? Que nem um diamante, que é uma pedra grande, tá lá dentro e você tem que ir lapidando, cortando até chegar no diamante, né? Puro. E é isso, né? Um grande abraço, fiquem com Deus.